pessoal, meu nome é Wesley, eu sou instrutor de guitarra daqui da cidade de São Isabel e eu fui contemplado pela Lei Aldir Blanc, né? E de contrapartida, estarei falando sobre esse instrumento aqui, guitarra, né? Mais especificamente, eu estarei falando sobre a paletada alternada, que eu acredito que seja uma das primeiras técnicas, né? Se não for a primeira, né? A questão a questão da paletada alternada, ela é bem simples, né? A forma de você entender. Supondo que meu dedo é uma corda, eu tenho uma paleta. O que eu tenho que fazer é alternar, tocar para baixo e tocar para cima, aproveitando sempre o movimento da paleta. Se eu toco para baixo, eu posso voltar tocando para cima. Lembrando, se eu fico repetindo muito o movimento, né? Acaba cansando, né? Então, eu tenho que trabalhar com a lei do mínimo esforço. Se eu toco para baixo, eu posso repetir o movimento, né, quando eu subo. Simples isso, né? A questão da paletada alternada. Dentro da paletada alternada, ela abre algumas ramificações. Eu acredito que abre essas ramificações. A primeira dela seria o palmute, né? O que seria isso? A gente usa a palma da nossa mão, né, para poder abafar as cordas, né, que eu não quero que soe. Então, ó, eu vou apoiar a palma da minha mão entre a ponte e as cordas, tá? Quando eu não faço isso, e eu aprendi a fazer a técnica, né? Tá tudo aqui aumentado no último, né? A guitarra. Vou fazer a técnica da paletada alternada, né? Ó, para baixo, para cima, para baixo. É o que acontece com isso. Quando eu faço a técnica sem o apoio do palmute, fica muitas cordas soando ao mesmo tempo, tá? Então, utilizando o palmute, né? Colocar minha mão entre a ponte e as cordas. Só vai soar a corda que eu quero. Já apaga, né? Ó. Não fica aquela barulheira toda. Tá bom? Esse foi o primeiro conceito da paletada alternada, né? Quando abre a sua ramificação. O segundo conceito, pessoal, nesse primeiro vídeo a gente vai falar bastante de conceitos, tá? O segundo conceito é a forma com que você ataca, né? Em que ângulo você ataca as suas cordas. Quando eu comecei, eu sempre comecei estudando assim totalmente no paralelo, né? Atacando as cordas desse jeito assim, né? Não é a maneira mais indicada, mas também não é a maneira errada, né? Não existe uma maneira certa. É a maneira que você aprende, né? E você consegue desenvolver o seu trabalho, né? Então, temos a maneira paralela, né? Que é totalmente com a paleta reta, né? Você ataca as cordas. Só que isso exige um pouco mais de força, né? Para você poder atacar as cordas. Lembrando que a paleta ela é dura. Então você tem que atacar com um pouco mais de força para ela poder conseguir deslizar na corda de baixo e você voltar atacando de novo. Agora, em um ângulo, né, um pouco mais angulado, algumas pessoas falam que é 45 graus, né? Não sei. O que acontece? Você consegue atacar com uma maior facilidade, né? Ó, dobrei um pouquinho a paleta aqui, né? Olha o som como muda, né? Mudando. Você percebe nitidamente que muda o som, ó. Agora, paralelo. Tá? Você vai encontrar a sua forma, né? Eu acredito que a forma que agrida menos o pulso, né, os dedos, seria
essa verticalzinha aqui, tá? Essa que você faz esse ângulo aqui, tá bom? Mas como quando eu comecei a estudar, já foi desse jeito, totalmente paralelo, né? Então eu acho que o braço, o pulso já acostumou, né? Não sei. Vamos ver mais tarde, né? Que uma hora vai vir a conta, né? Das dores. Agora, quero falar sobre a paleta, que é um item muito importante nesse seu estudo. A minha, ela é grandinha assim desse jeito, porque é que eu prefiro estar utilizando, porque basicamente, né, como eu acompanho cantores, tem que fazer bastante, né, bastante acompanhamento, né? E às vezes para mim uma paleta muito pequena não fica tão legal, tá? Mas isso vai depender do seu gosto também. Para essa técnica, né, o contraindicado seria você não usar paleta mole, tá? Paleta mole, ela não é legal porque quando você vai fazer essa técnica, né, o que acontece? A paleta, ela vai dobrar quando você for atacar a corda e quando você for voltar a fazer o movimento, né, ela já não vai corresponder da mesma forma. Por quê? Ela dobrou e quando você for atacar, você vai perder um pouquinho do tempo, né? Um pouquinho do time desse negócio aí. Na hora que você vai fazer o movimento, o segundo movimento, né? Então, uma paleta dura eu acho mais legal para você poder fazer essa técnica, né? Acho não, certeza, tá, pessoal? Agora, a espessura, 2 milímetros, 4 milímetros, né? Vai depender de vocês aí, né? Eu prefiro 1.20, né? Porque foi o que eu acostumei, tá? Mas tem paletas grandes, maiores que essa, né? Tem menores também, que eu acho que é a DS3, né? Mas aí vai do gosto de cada um, tá bom? Olha, basicamente são 3 conceitos, mas existe um último, né? Que se você for perceber nos guitarristas, né? Que existe por aí, cada um deles tem uma forma de fazer o movimento, né? Da paleta alternada. Lembrando que nesse vídeo é só conceito, eu só vou falar, né? Do que tocar. Alguns guitarristas, né? Eu vou até virar um pouquinho aqui, eles acabam utilizando esse movimento aqui, que é só dos dedos. Tá? Que é só os dedos, né? Exemplo, temos o Eduardo Danui, né? O ex-guitarrista do Dr. Sim. Você vê o cara tocando, fazendo essa técnica, né, meu? Eu já tentei várias vezes fazer isso, né? Mas pra mim não funciona. Mas existe essa, tá? Que você mexe só os dedos, que seria o polegar e o indicador fazendo o movimento, tá? A segunda seria que você mexe o pulso, né? Eu acredito que é essa que eu uso. Você mexe bastante o pulso, né? Tá percebendo que o dedo tá parado, ó? Então acaba mexendo mais o pulso, né? E uma terceira, que eu acredito que ela é para tocar muito rápida, quando você usa o antebraço todo, né? Você mexe o antebraço todo. Lembrando, a primeira, ó, só os dedos, essa eu acho super difícil de você conseguir fazer coisas rápidas, né? Eu não consigo. Aqui eu uso, né? Que eu já percebi quando eu uso o pulso, né? Para poder fazer isso, né? Tá? Eu acredito que eu uso o pulso. A terceira é quando você usa o antebraço. Então, o antebraço, eu acredito que não tem tanto controle do movimento, né? Você fica fazendo ali, né? Que é isso daqui, ó. Eu acho que eu não vou conseguir fazer direito, ó. Você fica mexendo, né? É para você tocar muito rápido isso, né? E também você tem que estudar esse negócio. Eu não costumo fazer utilizando todo o antebraço, né? Porque eu não curto muito. Mas existe também, tá bom? Dê uma pesquisada nisso.
A maioria dos guitarristas, né, acabam utilizando, isso você tem que fazer uma observação dos guitarristas, eles acabam mesclando, né, entre essa do pulso, né, aqui eu uso mais, tá, e também a do antebraço, quando eles querem tocar algo mais forte, tá bom, ou mais rápido. E essa aqui são poucas pessoas que usam, tá bom? Essa do dedinho aqui. O que eu consegui assim ver foram duas, né? Acho que foi o Wang Malmsteen, né? E o Eduard Danoy. Mas eu acredito que existem outros, né? Que usam isso, tá? Essa técnica. Então, basicamente, essa foi a aula de apresentação da paletada alternada, tá? Como ela funciona, alguns conceitos, né? E é super importante que vocês façam, né, as suas observações dessa técnica, porque cada um, quando faz uma observação diferente, acaba tendo um ângulo, né, ou acaba tendo informações diferentes. Essa foi a minha, tá bom? Um grande abraço, tá? E fiquem com Deus, e nas próximas 2 aulas, aí é tocando pra valer, tá? Tchau, tchau!